Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje, galera, eu vou comentar uma treta. Não é a treta que vocês gostam, não é a treta que vocês querem, então tome treta. Tomem treta, não é isso que vocês querem? Mas na real, assim, acho que pode ser um papo sério. Eu digo acho que pode ser, porque nós vamos falar de uma denúncia feita pelo The Intercept a respeito de coisas que estariam acontecendo no MBL. Tá? Então, assim, eu fiquei sabendo, já não é a primeira vez que o The Intercept faz denúncias, né, em relação a práticas do MBL. Há pouco tempo atrás, eles denunciaram que o MBL estaria enganando as pessoas para colher mais assinaturas no processo de formatação, né, de legalização do partido que eles estão construindo. Eu vi na época, eu decidi não comentar, porque eu achei que era difícil de sustentar aquilo, sobre vários aspectos. Por exemplo, o vídeo me pareceu bastante claro. Tá? Os dois ali, no meu entendimento, estão sim mandando um chaplico, né, para conseguir colher de maneira mais fácil a assinatura. Mas como é que vai se provar que isso é... Veja, eu não estou dizendo que não é, tá? Mas como é que vai se provar que isso é uma orientação do MBL? Tá? Esse é um dos pontos que me desencorajou a comentar. E segundo, hoje em dia, a nossa legislação ela é feita para que a gente não consiga formar um partido. Então, é colocada a coisa de uma maneira para a gente não conseguir. Eu não estou dizendo com isso que eu quero que o MBL consiga, mas eu penso que amanhã ou depois pode ser a gente formando um partido. Né? Para a PCBR, pelo que eu entendo, nunca procurei entender muito bem, mas pelo que é público, está neste processo. Então, assim, não é fácil conseguir isso. Tá? Humberto está passando o pano, está justificando. Assim, se você quiser entender, porque vocês vão defender o sistema agora, é isso? É isso, vocês vão defender agora uma legislação que é feita para que a gente não consiga organizar os nossos instrumentos de luta. Entende? Eu estou começando a ficar um pouco mais atento em relação a isso. Porque nessas de criminalizar as atitudes dos nossos inimigos, a gente também pode inviabilizar por tabela a nossa própria luta. Então eu não achei relevante, sabe? Porque eu acho que o MBL, eu tenho milhões de críticas, mas eles estão no direito deles de querer formar o partido deles. Entendeu? Eu acho até mais honesto. Vai, sob determinada perspectiva, uma vez ele está embarcando de forma oportunista aqui ou ali, como eles vêm fazendo até então que lutem e construam o partido deles. Tá? Não achei que valia a pena comentar mais aquilo. Porém, essa outra denúncia tem uma outra natureza, tá? Então eu acho que vale a pena a gente comentar aqui, sim. Beleza? Então vamos fazer isso a partir do vídeo do Meteoro. O Meteoro vai trazer aqui, pelo que eu imagino, num tom jornalístico, né? Mais ou menos aquilo que foi denunciado pelo The Intercept, e eu vou poder fazer aqui meus comentários. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Ex-moderador do MBL denuncia negligência de líderes diante de invasões neonazistas em grupos ligados ao movimento. Revelações aí explosivas que foram feitas ao Intercept Brasil. Vamos entender tudo isso agora com Pedro Zambardo, no plantão do Meteoro. Quase virando meio de tudo, né? MBL. Eu vou trazer o Pedro Zambardo na tela, tá aqui, ó, o arroba do Pedro tá aqui, arroba Drops de Jogos, onde mais a gente pode seguir, Pedro? Podem me acompanhar no Drops de Jogos, podem me acompanhar na Folha Democrata, que inclusive a Folha Democrata precisa do apoio de vocês, vão lá e se inscrevam também. Olha só, Lúcio, você tá me ouvindo bem? Seu microfone deu uma tá perfeito. Pequena interferência, agora foi. Vou colocar então na tela essa matéria, olha só, tá aí, tenho medo pela minha vida. Judeu ortodoxo, vou dar um zoom aqui para vocês lerem o texto comigo, tá? Judeu ortodoxo e moderador de grupos de Kim Kataguiri deixam o MBL alegando tolerância ao... Sim, queridos, eles dizem isso, tá? Não é o Meteoro que está falando, não é nem o Intercept que está falando, eles entrevistaram e viram documentos, alegando tolerância ao nazismo. Reportagem do Paulo Motorim e do Giovanni Panunzio. Ex-moderador do MBL denuncia negligência de líderes diante de invasões neonazistas em grupos ligados ao movimento.
Prints e mensagens mostram que um judeu ortodoxo chegou a deixar o MBL temendo a própria vida após denunciar a relação de membros com ideologias extremistas. O MBL minimizou denúncias e a assessora de Kim Kataguiri manteve secretário de moderação no cargo, apesar dele admitir manter relações com ex-membros expulsos por posicionamentos neonazi. Depois que o Intercept pediu um posicionamento sobre o caso, o MBL expulsou um membro que fazia parte de um grupo chamado, Lúcio, Cabaré de Fascistas. E os caras falam que isso é zoeira. Eu sei que é mais ou menos essa linha aí, tá? Assim, de minimizar, de dizer que é zoeira. E essa linha aí, dessa reportagem, ela vai muito na linha que está sendo apresentada na defesa do mandato do deputado Glauber Braga. Uma das linhas que o Glauber está adotando, não é a única, evidentemente, mas uma das linhas que o Glauber está adotando é justamente tentar demonstrar esse caráter, que segundo ele seria um caráter de apologia, tá, a determinados grupos supremacistas. Tá? Então essa é a linha, uma das linhas utilizadas, tá? E isso é bastante grave. Eu já vi integrantes do MBL, como diz aqui o vídeo do Meteoro, minimizando, evidentemente negando, e tratando a coisa como brincadeira, como zoeira. Mas qual o ponto, gente? Assim, tem zoeira? Tem brincadeira? Lógico que tem. Mas essas brincadeiras, elas não são inocentes. E, no mínimo, elas normalizam, né, esse tipo de conduta, tá? Mas vamos seguir, vamos continuar vendo aqui. Horrível. Cabaré de Fascistas, tá? Vamos lá, então. O jovem William Tavares tinha apenas 15 anos. Aliás, eu soube por outras informações, ele era menor até, ele tinha 14. Quando começou a acompanhar o Movimento Brasil Livre, MBL, na época das manifestações contra o governo da então presidenta Dilma Rousseff, do PT, em 2015. Encantado com a retórica dos vídeos de Kim Kataguiri, tornou-se um seguidor fiel do movimento. Anos mais tarde, em 2022, ingressou nos grupos de WhatsApp promovidos pelo deputado federal do União Brasil e em poucos meses subiu na hierarquia, chegando a ocupar uma função de secretário de moderação dos grupos de Kataguiri, mas sua trajetória mudou por algo que ele diz nunca ter imaginado encontrar por ali: tolerância ao nazismo. Com membros em todo o país, em sua maioria jovens, o MBL organiza seus apoiadores em grupos de WhatsApp e Telegram, e eles usam Discord também. Em 2022, o Intercept mostrou que entre as mensagens que circulavam nos grupos do MBL, havia um machismo sem freios, expresso em declarações misóginas, mulheres silenciadas e tentativas de inibir a participação feminina. E uma característica, gente, assim, que a gente tem que também entender o MBL, antes de mais nada, é um grupo conservador. Então essas práticas, muitas vezes, podem ser associadas a comportamentos que reproduzem esse ideário conservador. Em que sentido eu estou dizendo isso? Se a gente pega e olha, por exemplo, sei lá, a televisão nos anos 90, os comerciais, né, havia uma tolerância muito maior com reprodução de opressões frente a minorias. Uma visão progressista de mundo entende que hoje nós não temos mais a reprodução dessas opressões, pelo menos tão escancaradamente nessas vias, como algo positivo, ou seja, melhoramos enquanto sociedade. O conservador, né, e aí a gente também tem que fazer conservador / reacionário, que são grupos afins, vê essa transformação como ruim, como um mundo hoje cheio de mimimis. Entendeu? Bastante normal a gente ver esse tipo de interpretação. E aí, então, reproduzir determinadas opressões é uma forma de reforçar esse paradigma conservador. Entende? E isso não tem contradição nenhuma com eles se dizerem liberais. Porque o liberalismo, ele é, sobretudo, econômico. Porque o que embasa a sociedade oriunda do pensamento liberal é justamente essa sociedade que construiu-se sobre esses dogmas de reprodução de opressões. Então é machista, então é racista, então é colonialista, então é eurocêntrica. Então se reproduz esse tipo de estrutura nesse tipo de pensamento que é um pensamento conservador.
Percebem o que eu estou querendo dizer? Então é perfeitamente possível, sim, que haja tolerância com esses comportamentos. E aí eu não estou falando só de comportamentos supremacistas, que são os extremos, né? Que é o que a reportagem também está aqui apontando, mas não é o ponto agora que eu estou discutindo. Né? No limite vai acabar também, né, podendo ser. Podendo ser. Tá? Mas vamos seguir. Lúcio, eu vou andar um pouquinho mais aqui com a matéria, mas assim, essa matéria do Intercept, ela é preciosa porque traz o nome dos assessores do Kim, traz os documentos que embasam essa denúncia e traz, de fato, um ecossistema que o MBL criou, que embora eles tenham uma imagem pública que eles dizem que eles são críticos ao Jair Bolsonaro, eles estão muito mais próximos de movimentos supremacistas do que eles gostariam de mostrar. Eles estão muito próximos. São grupos que estão na Deep Web, são grupos... Eu gravei um vídeo aqui no Meteoro, acho que o Lúcio deve ter visto, um vídeo de 51 minutos, em que eu dizia que eles é quem tinham criado o gabinete do ódio. Essa matéria está provando tudo aquilo que eu já trazia em textos lá. Tem uma coisa, gente, eu não vou dizer, porque eu não posso provar, que isso acontece no MBL. Porém, o que não é difícil de perceber é que há, no mínimo, eu não vou dizer que essa gente está dentro do MBL, não posso provar, mas há um público em comum entre determinados perfis do MBL, você vê ali pelas cores identificadas com a missão, sobretudo no X, né, comportamentos de determinados perfis que apoiam, não sei se são diretamente ligados ao movimento, mas que apoiam o movimento, ou seja, que são consumidores da ideologia do movimento, com aqueles mesmos grupos que nós criticamos aqui, que reproduzem o que há de pior no pensamento reacionário naqueles chãs. Tá? Que é um dos esgotos, né, da internet. Então a gente sabe que, no mínimo, e eu tenho que ser muito cuidadoso, né? Afinal de contas, né? Você sabe como é que trabalha a máquina de silenciamento. No mínimo, a gente pode dizer que esses grupos compartilham público. Compartilham público. Né? Isso ficou evidente, de novo, naquilo que demonstrou o Glauber lá na sua oitiva com o Kim Kataguiri, no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Né? E aí o MBL se defende. Não aprovamos, não endossamos, vamos averiguar. Havendo comprovação, será expulso das fileiras oficiais do movimento. Essa é a versão do Kim. Né? E eles estão tratando a denúncia do The Intercept como uma fanfarronice, aquela coisa, o MBL é fascista, de sempre, etc. Eu acho que isso é uma forma de defesa, para invalidar o que está escrito, o que foi colhido, porque, assim como eu, o Intercept também sabe que o MBL se defende também silenciando. Então, para escapar de um processo, é óbvio que o The Intercept deve ter tomado as garantias necessárias para poder publicar o que publicou. Mas vamos continuar aqui. Em 2014, há 10 anos, já faz uma década que eu tô cobrindo esses caras. E o Intercept, basicamente, ele faz um check, assim, tipo, de todas as coisas que eu já sabia, trazendo, obviamente, novos nomes. Tavares começou a trabalhar como moderador no início de 2023, quando o MBL enviou uma mensagem para vários grupos do próprio movimento, perguntando quem teria interesse em ser administrador das comunidades de WhatsApp. Era um questionário do Google Forms, que preenchi, depois fiquei esperando uma resposta. Pouco tempo depois recebi o retorno do Danilo Geber, que é chefe de gabinete de Kim Kataguiri. Ele se apresentou, perguntou se eu tinha alguma dúvida sobre a aplicação para moderador, e eu disse que estava pronto para o cargo. O moderador ficou incumbido da administração dos grupos de apoiadores de Kim Kataguiri no aplicativo de mensagens. Ele então foi incluído em outro grupo chamado Ministério da Moderação. Esse Ministério da Moderação, Lúcio, é onde eles punem os maus membros do MBL, e eles não tiveram a capacidade de tirar gente com ligação neonazi. Foi só submetido aí a uma careação e não aconteceu nada com esses caras, tá? O trabalho consistia em monitorar os ambientes, mediar... E uma outra coisa que eu também tenho insistido, assim, cada vez que eu comento sobre o MBL, é que, embora superficialmente eles busquem se diferenciar do Bolsonaro, eles são produto do mesmo ambiente político. Cresceram bebendo na fonte do mesmo processo político de radicalização à direita. O crescimento da MBL
é um crescimento que vem na esteira do crescimento da extrema-direita. E aí, gente, basicamente o que o The Intercept está colocando aqui é, olha, tem rabo de jacaré, tem boca de jacaré, tem pata de jacaré, tem couro de jacaré. O que que é? Será que é jacaré? Né? Porque se você pegar qualquer dicionário de ciência política e olhar lá o que que tem dentro do conjunto da extrema-direita, né, talvez seja possível identificar se é ou não é jacaré. Agora, é aquela coisa que a gente também já sabe. Né? Só não pode chamar de jacaré. Pode tudo. Pode tudo. Pode dizer que gosta do que gosta, que defende o que defende, que aprova o que aprova, pode passar pano, pode manter no grupo, pode fazer de conta que não. Só não pode dizer o nome, só não pode chamar de jacaré. Só pode dizer, ó... Não, aí não. Que aí como assim? Hã? Lembra daquele videozinho que circulava ali? Do alemão fardado lá? Aí o cara fala pra ele, ô, seu jacaré! Entendeu? Aí, como assim? Eu não. É mais ou menos isso, tá, gente? Só não pode dizer o nome, tá? Porque aí fica muito evidente. E também tem nuances, vai? Tem nuances, tá? Porque a gente tem que diferenciar, né? Esses grupos, esses comportamentos ao longo da história e a partir do lugar que se encontram. Estou falando do lugar do planeta. Tá? Então, bora lá, vamos continuar. Os conflitos e trazer ao conhecimento dos outros moderadores casos que envolvessem temas graves como assédio e racismo. Depois do encanto inicial com a participação do MBL, a chave começou a virar para Tavares em março de 2023, quando ele sugeriu a fusão de 3 grupos de debate no WhatsApp ligados a Kim Kataguiri e ao MBL em um único canal de comunicação. A integração, planejada para facilitar as discussões, resultou em uma falha de segurança. O link vazou e neonazis invadiram o grupo, postando pornografia, mensagens raciais, a imagem do bigodinho e referências à escravização dos negros. Eles usavam emojis de bandeira LGBTQIAPN+, para ridicularizar, publicavam atrocidades sobre racismo, relatou ele. Logo após enfrentá-lo com palavras de baixo calão, Tavares afirma que foi alvo de doxing. Mas aí o MBL vai alegar que, na verdade, foi quem invadiu que fez isso, que não partiu do grupo, né? Por isso que eu digo, assim, acho que tem que dar publicidade, tem que fazer debate, eu acho que cada um que leia a reportagem tira suas próprias conclusões. Mas criminalizar, eu acho que é complicado isso aí, cara, entendeu? Que é a divulgação de dados pessoais sem permissão pelos invasores. Seus dados pessoais, incluindo o endereço e o nome completo da sua mãe, foram vazados. Os infiltrados enviaram, segundo ele, mensagens com ameaças como nos vemos em breve. Preocupado, o moderador afirma que levou o caso para o Ministério da Moderação do MBL, mas a resposta que ele recebeu foi uma reviravolta. Segundo Tavares, o movimento instaurou uma espécie de investigação contra ele, o denunciante, suspeitando que o vazamento tivesse sido sua culpa. Eu era vítima, mas eu fui tratado como culpado. O Intercept gravou uma reunião, tem aqui as mensagens, e aí envolvendo inclusive um ex-assessor direto do Kim Kataguiri. Debates do Kim, eugenia e racismo liberados. A convivência do MBL com ideologias extremistas foi se revelando em novos episódios, relatou Tavares. Depois do doxing que eu fui alvo em março de 23, eu senti que a ameaça estava começando a surgir ali dentro, de gente que estava protegendo as pessoas que participavam das invasões. Um dos incômodos de Tavares passou a ser com o papel de Lucas Tartaglione, um outro moderador que, segundo ele, chegou a atuar como secretário de moderação nos grupos de WhatsApp, mesmo após ter feito declarações de cunho eugenista. Antes de eu me tornar secretário, Lucas Tartaglione era moderador há 2 anos, ele foi promovido a secretário porque estava mais tempo no grupo de Kim Kataguiri e participava ativamente. Prints de conversas do grupo de WhatsApp do MBL, aos quais o Intercept teve acesso, mostram Tartaglione afirmando que pessoas muito pobres deveriam ser obrigadas a ter no máximo 2 filhos e que a violência contra moradores de rua era justificável. Então, lembra que eu acabei de falar? Tipo assim, vamos esquecer, né, o nome. Vamos esquecer o nome. Vamos esquecer a classificação, né,
dentro do espectro político. Agora, se a gente parar e olhar o que gosta, o que não gosta, o que acha que deve ser, o que não deve ser. Ah, vamos castrar as pobres? Ah, acho legal. Estão entendendo? Então vejam, só não pode dizer o nome. Se olhar, né, para todo o arquétipo, né, tá tudo ali. Todo mundo sabia quem ele era, mesmo assim ele foi promovido. E aqui tem as mensagens do Lucas. Pessoas muito pobres deveriam ser obrigadas a entrarem numa política de filho único, a autorização de 2 filhos no máximo, pois elas não têm condições de criar filhos. Trabalho é precário e ainda assim ficam transando porque não têm o que fazer. Saca, esse tipo de pensamento, gente, é muito mais comum do que vocês pensam. Sabe aquela ideia assim, ah, mas porra, a minha tia agora virou fascista? É. Talvez ela nem sempre tenha sido, e talvez nem sempre seja. Mas o fascismo é um fenômeno de massas, que bebe na desilusão. Então você tem uma estrutura que deveria dar conta dos problemas sociais, que simplesmente não dá. Aí a pessoa opta pela solução mais simples, que é a única que a ela é permitido enxergar. Porque não é permitido enxergar uma solução estrutural. Isso é proibido pela ideologia. Você não pode atacar o problema, a raiz do problema, o capitalismo. Como você não pode atacar isso, porque isso é invisível, porque tem que ser qualquer coisa menos isso, tudo pode ser problema menos isso, pode ser qualquer teoria estúpida da conspiração, menos isso, pode ser até os reptilianos que controlam de dentro da terra oca. A pessoa vai acreditar nisso e não vai acreditar que é o capitalismo. Olha, então é muito mais fácil ela tentar resolver os problemas que essa sociedade não dá conta com esse tipo de solução simples. Ah, rouba porque é pobre. Mas também pobre tem um monte de filho, né? Bom, então é só não ter filho. Então, se pobre não ter filho, já deu, é menos ladrão no mundo. Ah, tem muito roubo. Tem que matar os bandidos, mata os bandidos. Pegou roubando, mata. Entendeu? Se for pobre, mas tudo bem, entendeu? E aí, gente, as pessoas sequer percebem que essa radicalização é uma radicalização à direita. E a extrema-direita é eufemismo para fascismo. Se há um ambiente de massas assim constituído, é provável que a sua tia seja conduzida a também pensar assim. Aí aquela tiazinha simpática que faz bolo de milho para você, né, e que cumprimenta bem os vizinhos, pode cagar em Brasília no 8 de janeiro. Eu acho que eutanasiar pessoas tetraplégicas, isso aqui é preconceito com pessoas com deficiência física. Olha a ideia do moleque. Eu acho que eutanasiar pessoas tetraplégicas com microencefalia, autismo elevadíssimo e outras coisas do gênero, pois dão apenas gasto e não contribuição na sociedade, na verdade é uma questão de empatia, pois creio que existem destinos piores do que a morte, e a morte os livrará do sofrimento. É esse tipo de coisa que a gente vê. Tartaglione era um militante orgulhoso do MBL, que ostentava fotos com os líderes Amanda Vettorazzo, Kim Kataguiri e Renato Batista. A última foi postada em fevereiro de 24 com Renan Santos. Renan Santos que é o dono do MBL. No mês seguinte, no entanto, por conta de postagens como essa, ele foi expulso do movimento. Ele só foi retirado depois que um dos membros do grupo ameaçou chamar um jornalista para falar do comportamento dele. Quando viram que ele estava sendo printado e que isso poderia prejudicar o Kim Kataguiri, ele finalmente foi expulso. O Intercept entrou em contato com Tartaglione, ele confirmou que foi banido dos grupos de WhatsApp, mas diz não considerar que tenha defendido ideias extremistas. Eu sou a favor do aborto, da eutanásia e da pena de morte, defendo que a população seja diminuída para diminuir a pobreza. Aparentemente, eles não sabiam diferenciar eutanásia de pena de morte e eugenia nazista. Escreveu por e-mail. Ô, Lúcio, quantos graus de desinformação o sujeito tem e falta de caráter para falar um troço desse? Horrível mesmo, né? Isso aqui, para mim, é eugenia, tá? E os prints são horríveis. Cara, eu vi essa matéria e vi os prints e eles falam com essas pessoas do print, né? Falam com uma naturalidade. Uhum. E outra coisa, galera, assim, quando a gente fala em fascismo, tá? A gente tem que entender a complexidade, tá? Disso enquanto uma ideologia
política. Entre a pessoa começar a simpatizar com questões tipicamente fascistas e ela sair por aí se dizendo adoradora do Mussolini ou tatuando, sei lá, uma suástica no peito, demora. É um processo. Então tem muitas pessoas que não são necessariamente fascistas, tá? Se você entender o fascismo só como aquele que tatua a suástica no peito, mas a pessoa ela começa a consumir determinada ideologia, naturalizar determinada ideologia, aceitar determinadas verdades dessa ideologia. Ah, é eugenia? Mas poxa, nem tá errado, né? Entendeu? Essa pessoa é fascista por causa disso? Não. Mas ela já deu mais um passo em direção. E se você naturaliza esse processo, se você não mostra, olha, isso é um pensamento tipicamente fascista, a pessoa vai continuar caminhando naquela direção. Tá entendendo? Até chegar ao ponto de tatuar uma suástica no peito. Se em algum momento você não começa a chamar a atenção, diz, olha, não dá para naturalizar isso. Gente, o MBL ele flerta tanto com esse tipo de processo que há poucos dias a gente reagiu aqui à treta deles com o Nando Moura. Onde um integrante do MBL, que o Nando Moura estava lá mostrando no print do que estava escrevendo, estava batendo palma para o PM que jogou o cara da ponte. É exatamente disso que eu estou falando. Ora, se você bate palma para esse comportamento, você está batendo palma para um comportamento que está dentro desse espectro fascista ou naturalizando. Ou seja, bater palma para esse comportamento te faz um fascista que tatua uma suástica no peito? Não. Não. Mas naturaliza o processo que ruma para isso. Estão entendendo o ponto que eu quero chegar? Então, se o MBL não é fascista, como eles negam, né, diferente do que denuncia o The Intercept, né, e eles que se entendem em relação a isso, né, se não é, então, no mínimo, a gente tem que parar e pensar na naturalização destes processos. Porque se o MBL pode negar que é fascista, que subscreve determinadas práticas, eu não vi nenhuma reprimenda aos tweets que o Nando Moura citou do membro, né, da executiva do MBL aplaudindo o PM que jogou o cara da ponte. Tá entendendo o ponto? Ah, mas isso não é fascista, Humberto. Não, não é. Mas naturaliza um processo cujo fim é naturalizar o fascismo. No mínimo. Uhum. E aí tem o caso do menino judeu que se desligou do grupo. Tem os emojis de raio, que para quem não sabe, 2 raios é uma codificação junto com outras numerações. Por exemplo, a gente tem aí o H é a 8ª letra do alfabeto. Então tem aquele negócio do 88, né? Vou até checar aqui se é isso mesmo. 88 nazismo. O 88 é uma grafia camuflada de nazismo. Os emojis de raios, que tinha gente do MBL usando isso como referência, e é uma referência a SS. E eles teriam sido relativizados por Felipe Mayon, outro secretário próximo do Kim Kataguiri. E tem uma coisa que eles também utilizam em sua defesa, que é o seguinte, olha, não são membros do MBL. São pessoas que consomem o conteúdo, estão no espectro, são apoiadores, às vezes, financeiros, consumidores dos cursos, participantes dos congressos, mas não são pessoas da estrutura do MBL. Né? É um argumento válido, mas também indica, no mínimo, que tipo de público o discurso dele está atraindo. E aí ele falou, sei lá, porque achou bonito, segundo ele, mas sério, ou a gente tem algo pra falar sobre o que ele fez, ou é só punhetação mental, achismos e autoritarismo nosso. Tem o caso do menino judeu, o membro judeu que saiu do MBL por não ver ambiente seguro. O incômodo atingiu um ponto crítico quando o membro... Cara, isso aí pra mim é a parte mais difícil da reportagem.
Porque eu não vejo o MBL perseguindo o judeu, tá? E aquilo que eu falei, temos que entender a complexidade, né, do que é o espectro político, tá? Eu dizer isso que eu acabei de dizer não quer dizer que por causa disso, então, o MBL está certo. Judeu ortodoxo chamado Pedro assumiu uma função de moderar os grupos após a saída de outro moderador. Com essa nova equipe, voltaram a acontecer as invasões nazistas, relatou Tavares. Ele contou que, diante de novos ataques, uma força-tarefa foi organizada por ele e por Pedro, o William Tavares, para identificar e remover membros ligados a ideologias nazistas. A investigação independente dos dois revelou a participação de alguns membros de MBL em grupos paralelos, ou seja, que não faziam parte da estrutura da propaganda oficialmente pelo movimento, incluindo um em que circulavam ideias de apoio ao nazismo. Segundo Tavares, um dos grupos paralelos mais problemáticos do qual o Intercept teve acesso, a mensagens trocadas por mais de um mês alterna entre dois nomes: Resistência Supra MBL e Cabaré de Fascistas. As regras do grupo mencionam que é permitido ter uma opinião sobre ideias de terceira posição. Movimentos que reivindicam essa qualificação são classificados como neofascistas. Tá bom? Então é permitido aí ser fascista no grupo paralelo do MBL. Entre as mensagens disparadas pelos membros haviam frases como: incinerar judeus, quem gosta de preto é a África e é uma delícia ver árabe se ferrando. Prints obtidos pelo Intercept mostram que o grupo era formado por 12 pessoas. Um dos membros do MBL, na lista de participantes do grupo, era Bento Júnior, jornalista de Rio Verde, em Goiás, que em seu perfil no X se identifica como militante do MBL de Goiás. Esse cara foi denunciado por essa matéria e ele só foi desligado da academia MBL quando o Intercept foi atrás da história, Lúcio. Só quando aconteceu isso. Então tem preconceito contra árabes, tem preconceito contra as pessoas pretas, tem um emoji com o rosto do Hitler. Gente, vocês querem saber qual é os papos que circulam nesses grupos de fascistas? Tá aí, aqui eu não estou dizendo que esses grupos são do MBL, mas estou falando dos grupos de fascistas, tá? É só olhar um discurso muito comum. Pega uma escolinha de ensino médio, particular de qualquer cidade grande do Brasil, aqueles grupos dos meninos, tá? Que não tem a participação das meninas, sabe? É aquele discurso ali. É um discurso que é comum, claro, não dá para generalizar, mas que é comum nesses grupos, sabe? É um discurso muito pequeno burguês, entre os jovens, com dificuldades de relacionamento. Eu não estou falando de relacionamento afetivo, eu estou relacionamento de maneira geral com meninas. Se você quiser chamar de incel, pode ser. É o tipo de... Esses preconceitos todos que eles estão citando aqui são muito comuns, né, nesse segmento, que é um segmento extremamente problemático no século XXI, extremamente problemático. Isso é potencializado pela dinâmica das redes, pelo isolamento, né, que o celular produziu, pela vamos dizer assim, exposição, né, a pornografia, a dopamina nas timelines da vida, né, o capitalismo tardio, essa cultura das sensações e a, vamos dizer assim, mercantilização da vida, né? Então isso está cada vez mais comum, eu estou entendendo, que é o que a gente chama de fenômeno incel. Por isso que às vezes você olha, né, no chat desse tipo de grupo político e são coisas horrorosas que se tem por ali, né? Mas são típicas desse segmento, né? E aí é claro, né, gente, se você tem um interesse político e você, tipo, mano, azar, se essa turma aí que a gente tá atraindo, essa turma aí também vai votar, essa turma aí também vai consumir o nosso conteúdo, essa turma aí também vai pagar os nossos cursos, né? Poderia, não tô dizendo que eles fazem isso, né, jurídico, mas poderiam, por que não, tolerar, né? Poderiam tolerar. Circulando nesse grupo, e eles dizem que isso tudo é só uma brincadeira. Essa Jéssica Oliveira, que é uma assessora do Kim Kataguiri, fez uma reunião. E só complementando o chat que, gente, 30, 40 anos, sim, pode ser. Também é incel. Porque incel, no que eu tô querendo dizer aqui agora, não é só o celibatário involuntário. Há uma cultura. E o cara que tem a dificuldade com 18 anos, tá?
e desenvolve o seu ser nesse meio, ele vai ser assim com 40 anos também. Provavelmente ele vai ser assim com 40 anos também. Então ele vai ser um incel de 40 anos. Supostamente para punir os integrantes que estavam nesses grupos com base nas denúncias do William, que está aí na tela, no canto direito. Olha como é que foi a reunião. A reunião tem um vídeo aqui que dá para mostrar para vocês, mas tava circulando material nazista, tava circulando todo tipo de coisa que a gente está vendo por aqui. E aí nós temos a reunião deles aqui, que está documentada também. Eu acho que está pelo Instagram, eu achei que estava na matéria, me confundi aqui um pouquinho. Mas temos aqui, a reunião deles, que está aqui, pronto. Deixa eu pegar aqui nesse vídeo e vou mostrar para vocês. Dia 23 de setembro de 2024. Foi gravado nessa data o vídeo que você tá vendo agora. Ele mostra uma reunião com a presença de assessores do deputado federal Kim Kataguiri, decidindo por manter como secretário e moderador de grupos de WhatsApp oficiais do MBL um jovem acusado de manter ligações com nazistas. Participaram da videoconferência 2 funcionários do gabinete de Kataguiri, Jéssica Oliveira e Danilo Gerber. Além deles, Igor Cardoso, que chega a admitir interações com membros do MBL expulsos por nazismo, e William Tavares, o moderador dos grupos, crítico aos posicionamentos de Igor. Na reunião, Jéssica até recrimina Igor pelas suas interações nas redes sociais. O que não pode é a gente continuar seguindo pessoas que foram banidas por motivos graves. Isso aí não faz sentido, realmente, tá? Isso aí realmente não faz nenhum sentido. A pessoa é banida por nazismo. Eu vou lá e tô seguindo ela e ainda falo que é minha amiga. Igor, isso não é normal. Mas, mesmo diante de denúncias de tamanha gravidade, Jéssica afirma, minutos depois, que não vai remover Igor dos cargos de secretário de militância e moderador dos grupos de WhatsApp oficiais de Kim Kataguiri e do MBL. Perder você hoje pra mim seria ruim, pro time seria ruim, né, pra mim, né? Mas pro time seria ruim, tá? Então eu não vou te remover hoje. Para ler a reportagem completa. Eu não vou te remover hoje. Eu tenho fontes no MBL também. Sabe qual era o clima dessa reunião, Lúcio? Reunião de condomínio. Não houve repreensão nenhuma ao cara. Passaram pano. Mas entendeu? Eu concordo, mas assim, entre ser e provar tem um caminho, galera. E é exatamente o que o Paulo Marx está falando aí. O pessoal às vezes imagina, quem defende ideologia nazista são pessoas brancas, arianas, mas tem um monte de pessoas pardas no Brasil que estão defendendo essas ideias, porque existem esses grupos extremistas. Isso estava rolando dentro do MBL, foi denunciado dentro do MBL, e não fizeram nada, porque era ruim para afetar a imagem do Kim Kataguiri. Tá, queridos? Aí, como eu sou um cara responsável, eu não faço acusações levianas, e nem o Intercept foi, eu vou trazer para vocês o posicionamento do MBL. É isso que o Renan Santos falou ontem na live dele, tá? Eu nem peguei corte. Eu fui assistir essa jossa e eu peguei o momento ali que ele fala dessa matéria. Vamos ver juntos? Vamos lá. Bora. Então, assim, o recurso é o chavão número 1, chamar seu amiguinho de nazista. E aí, cara, você tem consequências, né? Quando você fica banalizando esse tipo de coisa, chamando de nazista que não é nazista. Quer dizer, vamos matar morador de rua, não tem problema nenhum. Vamos reduzir a população, não tem problema nenhum. Enfim, vamos seguir aqui mais um pouco. Fazendo essas associações pra tentar destruir a reputação, porque é isso. O que o Kim Kataguiri, eu, Guto, Arthur, Beraldo e Amanda tem a ver? Tem nada a ver. Obviamente que o que os caras estão tentando fazer é uma destruição de reputação destas pessoas, de um determinado grupo político. Obviamente que essa é a intenção. A intenção da matéria é fazer um ataque às nossas pessoas e tentar imputar que nós somos racistas, nazistas e todos esses istas. Nós somos racistas aqui, ó. Que é exato, com o Guto ali no meio. Com o Jota. Então, Sandro, com o Cauê, é muito baixo. Aí um cara que fala que tem um tal de William aí, um cara que ficou ali e que tentou se juntar com os caras e depois vira bolsonarista, né, pra fazer esse tipo de ataque a essas pessoas, vamos dizer, pra imputar a nós esse tipo de acusação, esse cara tem que ir pro inferno. Essa gente tem que ir pro inferno. Essa gente é uma gente maldita, porque ela se junta na prática com o que é de assim, mais baixo e vil na política brasileira, que é esse turma do PSOL, etc., pra fazer ataques a nós. Então, enfim, é um assunto menor, não dá atenção. Alguma atenção pra essas coisas tem que dar, porque o nosso jurídico vai tratar disso, né? A gente tá falando com os nossos advogados, e curiosamente, eu sempre acho muito engraçado essas coisas, né? Se for pegar 3 dos nossos 5 advogados mais ativos, são judeus. E é sempre assim, toda vez que vem esse tipo de acusação, são justamente os nossos advogados judeus, né, que em tese deveriam ser, né, os que ficariam indignados com esse tipo de matéria, se nós fôssemos alguma coisa dessa, né? Eles falam, não, me dá esse caso, eu quero destruir o Intercept, porque para um judeu, por exemplo, a banalização desse tipo de acusação, tendo como objetivo construir a imagem de nazista de gente que nazista não é.
A gente só assim, sem entrar no mérito, tá? O fato de ter um negro na foto não quer dizer que não sejam racistas. O fato de um judeu estar processando eles não quer dizer que não necessariamente não sejam fascistas. Não quer dizer. Não estou dizendo que eles são, mas eu estou dizendo que não quer dizer. Isso aí não prova nada, tá? Bom, basta a gente ver o que os sionistas estão fazendo na Palestina, né? E toda a analogia que é possível se fazer com o que os próprios judeus sofreram na Segunda Guerra. Tá? Sofrer um holocausto não te impede de, em algum momento, também cometer um holocausto. Não é assim que essas coisas funcionam. E vindo da parte de gente que prega perseguição e ódio, justamente a judeus, né, com aquelas disfarçadas de causas humanitárias ou disfarçadas de causa palestina, esse tipo de gente, cara, é combatido por qualquer judeu sensato. Quer dizer, ele pega uma denúncia de discurso, provavelmente, no mínimo com aproximação neonazi, para atacar a causa palestina. Essa é a resposta do principal líder do MBL. Lúcio, assim, essa resposta eu não sei nem o que dizer. Lúcio está chocado, ele não consegue nem comentar nada. Se tu não sabe, meu amigo, quem dirá eu? Não, eu vou destruir o Intercept porque o Intercept defende a causa palestina. Who the fuck? Tipo, qual é a lógica disso? Nós estamos sendo difamados. Não, querido, vocês viraram tema de reportagem, vocês não tiraram o cara tava tendo esse comportamento lá dentro. É inacreditável essa galerinha lá. E o deputado Glauber Braga já tá levando essas denúncias pra frente já, tá, pessoal? Tem um rapaz também chamado Júnior Freitas, que fez algumas denúncias aí que vocês vão acompanhar a respeito daquele Vic Vanilla, que fundamentou algumas das falas do Glauber, e o Glauber postou esse vídeo aqui, vamos ver juntos. O Intercept Brasil fez uma matéria acusando alguns membros do MBL com envolvimento com cédulas nazistas. E o MBL respondeu. Olha só, a gente tem dezenas de milhares de pessoas em grupos. Nenhum grupo nosso promove nada disso. Se alguém monta um grupo paralelo, dane-se, qual é o ponto? Se falam merda nesse teor, aí você tem que ser expulso, né? E é isso, agora, isso não vincula a opinião deles a nós. Ai, cara. E lógico que ele vai dizer isso, gente. Por isso que eu digo, uma coisa é ser, outra coisa é provar. Então, assim, é complicado, tá? Por causa disso. Olha, o grupo não é deles. O grupo não é deles. Como é que eles vão se responsabilizar? Ah, Humberto, tu tá dizendo, mas como é que... Não tô dizendo o que é ou deixa de ser. Entendeu? Eu tô dizendo que é lógico que eles vão dizer isso. Né? Enfim, cara. Então é isso. Para você entender como o Intercept chegou a esta conclusão, a gente precisa voltar no tempo. Que o MBL passa pano para nazismo, isso você já sabe. Mas o que eu vou trazer aqui agora é muito mais grave. Uma liderança do MBL apoia publicamente a ideia de supremacismo branco. 20 de outubro, eu postei nas minhas redes sociais uma denúncia sobre Benjamin Pontes e o envolvimento dele com um nazista declarado Vic Vanilla. A denúncia chegou até o deputado Glauber Braga. Glauber Braga confrontou Kim Kataguiri frente a frente, perguntando por que uma das lideranças do MBL estava flertando com um nazista declarado e perigoso. O senhor conhece Vic Vanilla? Não conheço. O senhor conhece David Duke? Não conheço, não me recordo. O senhor conhece Benjamin Pontes? Conheço. Kim não teve resposta e não tocou mais no assunto. Ninguém do MBL queria se envolver, a não ser Benjamin Pontes. Ele respondeu. Sem ver o que eu tava curtindo, eu curti e comentei palminha em 2 posts aleatórios de um cara que uma vez me chamou no podcast. E mesmo com o silêncio do MBL, os questionamentos não pararam. Gustavo Gaio Fato e Meteoro Brasil também querem saber. Um dos membros do MBL, o senhor Kim Kataguiri, foi indagado sobre um dos assessores do Guto Zacarias curtir postagem e ficar próximo de personalidades supremacistas brancas na internet, e ninguém do MBL fala nada sobre isso. Os laços do MBL com a extrema-direita, mas não é tudo bem. Supremacismo branco, ó. Esse Benjamin Ponte. Após esses questionamentos, alguém resolveu falar. Quem? Ele, Arthur Duval. Então, cara, não tem nada. O que tem é o Ben Pontes, de forma absolutamente amadora, fazendo uma coisa que eu acho horrível, que ele sai curtindo tudo. Ele fica mesmo, pessoa, bom dia, pessoa que ele sai lá curtindo tudo, comentando tudo. Ruim, hein, Arthur? Tivesse ficado quieto, cara. Sim, foi ruim isso aí que você falou, foi péssimo, tá? Você quer convencer alguém que o cara saiu curtindo tudo? Pra quem tá perdidão, gente, esse Vic Vanilla aí é declaradamente facho, tá? É isso. Não é algo, dizem que é, mas não é, não sei o que é, mas não é, não, tá? É isso. E isso aí curtir tudo na boa, cara. Essa aí, porra, o silêncio não comete erros, Arthur.
É a famosa farmando likes. Não sai um negócio, ele liga todas as notificações dessas páginas de fofoca, sai um negócio, ele vai lá e comenta alguma coisa pra formar uns likes. Eu acho isso horrível. O Ben Pontes é um farmador de likes. Então ele saiu curtindo um monte de coisa, comentando um monte de coisa, como ele sempre fez. E numa dessas, um dos caras era aquele, qual é o nome do cara mesmo? Vic Vanilla. Era aquele tontinho que... E em cima dessas argumentações é que eu vou trazer pra vocês a prova. Sabe, porque isso aí é ruim de qualquer jeito. O que o cara tava fazendo ali? Eu não passa na minha timeline, Vic Vanilla. Passa na timeline de vocês? Sabe o que é que não passa? Então, não passa porque, né, tá de acordo com as coisas que vocês interagem na timeline de vocês, né? Mesmo se fosse verdade, eu acho essa desculpa aí do Arthur tenebrosa. Ficasse quieto, Arthur. Era melhor, entendeu? Mas se fosse verdade, vamos lá pro bem do argumento, então quer dizer, no mínimo, que é isso que tá no círculo do cara, na timeline do cara. E o que tá na timeline do cara é, né, tendencialmente aquilo que o cara interage. Definitiva de que o MBL não somente, mas encobre e apoia aqueles que são lideranças do MBL e que flertam com os ideais marxistas. Neste print você vê claramente Benjamin Pontes indicando a seus seguidores a página Leão de Lutero. A página Leão de Lutero é dele, Vic Vanilla. Sim. Nesse print você vê Benjamin Pontes comentando: tamo junto, irmão, e um coração. Leão de Lutero, que é Vic Vanilla, responde: parabéns, irmão. É assim, no caso do Benjamin Pontes, eu acho que não é difícil, né, de afirmar que ele, no mínimo, guarda alguma simpatia por esses grupos que ele está indicando. Eu acho que há material para dizer isso. E acho que aí sim há uma materialidade para que o MBL resolva esse problema. E qual é o problema para o MBL? O problema é, tá, e aí? Como é que vocês vão lidar com esse cara? E pela fala do Arthur, o que a gente está entendendo? Que é importante para o MBL tentar, de alguma maneira, defender esse cara. E aí, galera, eu quero que vocês pensem sobre isso. Porque se a gente tem que fazer uma discussão aqui para o bem do argumento, né, e seguindo a orientação do meu departamento jurídico, a respeito do MBL passar pano ou não para fascista, no caso dessa figura específica, eu acho que há como fazer esse tipo de associação. É difícil a desculpa do Arthur. Eles que são, né, os envolvidos que se entendam. Mas eu penso que se, então, o MBL quer, de uma vez por todas, afastar qualquer suspeita sobre si, no mínimo eles não podiam defender o cara. Sabe, eu acho que já dá pra dizer, né? Porque esse argumento de que o cara é viciado em redes sociais e sai curtindo tudo, cara, isso é horrível. Sabe, isso não convence ninguém. Isso aí passa um recibo do caralho. Sabe? Então eu acho que o Arthur tinha que ter ficado quieto. Com essa prova, eu desfaço toda a narrativa do MBL. Porque a indicação no Stories e escrever "tamo junto, meu irmão" é muito mais do que aleatório. É uma proximidade. Por isso eu pergunto a vocês: aonde está Benjamin Pontes, liderança do MBL e um dos cofundadores do partido Missão? Juntam-se as peças com o Intercept Brasil e com essa denúncia que eu trouxe para vocês, e vocês tirem as suas próprias conclusões. É isso, queridos. Era isso que eu queria apresentar para vocês. Então tá. Então vamos ficando por aqui, tá bom? Eu queria também trazer um pouco esse debate e que vocês tirem suas próprias conclusões, investiguem, avaliem, tá bom? Chegou aqui até o final? Deixa o like, comenta aqui o que você acha e verifica se está inscrito no canal. Era isso. Falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.